Olá, eu sou Felipe Mescoloto e sou facilitador de aprendizagem. Trabalho com mentoria, com desenvolvimento profissional, com desenvolvimento pessoal. Sou empreendedor também, né? Sou instrutor do Sebrae de Santa Catarina e também sou cofundador do Instituto Converse. Pense positivo. Esse é o tema dessa nossa videoaula de hoje. O pensar positivo, o pensamento positivo, o otimismo, o negativismo, o que as pesquisas falam sobre esse olhar, né, sobre essa forma de viver. Então, essa nossa videoaula de hoje, a gente fala sobre o pense positivo, sobre o pensar positivo. Claro que quando a gente fala sobre pensamento positivo, não é aquela coisa assim, porque eu penso positivo as coisas todas darão certo. Né? Não, é uma forma de a gente enxergar o mundo, é uma forma de a gente se relacionar com o mundo e construir um espaço de bem-estar e, principalmente, um espaço de relação com as pessoas. Né? Então, não adianta a gente sair por aí dizendo, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, né? Eu quero ter sucesso e que isso vai acontecer. Não. O pense positivo é mais do que isso, né? É além disso. Isso são vontades, são desejos, né? São crenças, são objetivos que talvez você tenha. Podem, com certeza, te ajudar. O pensar positivo pode ser parte dessa construção, mas certamente é muito além disso e com certeza vai ajudar muito naquilo que você está buscando. Principalmente nesse tema que a gente está, que é sobre problemas e solução. Então, pense positivo. É por aí que a gente começa. O pensamento positivo tem a ver com a vontade, com acreditar, com propósito, né? Mas tem um lugar que é a fé, onde a gente tem fé de que as coisas aconteçam. E muitas vezes você pode acreditar que assim, né, que eu começo a pensar positivo que isso vai acontecer e algumas coisas acontecem, né? E a gente vai criando uma crença sobre isso. Não existe absolutamente nada em termos de pesquisa muito aprofundada relacionada à questão do pensar positivo. Que a gente pense positivo e as coisas de fato aconteçam. Porém, há uma mudança nas últimas décadas, onde há uma diminuição em todo o planeta da fé religiosa. E isso faz com que há um processo de diminuição muito da autoestima, e aí abre-se um espaço para onde? Para os trabalhos de autoajuda, onde várias pessoas que constroem esse olhar do pensamento positivo começam a auxiliar pessoas onde elas estão nessa busca, né, de tentar ter mais fé, mais crença no acreditar e no propósito. Tem dois escritores que são muito reconhecidos mundialmente, que é a Rhonda Byrne, que fez aquele livro O Segredo, né, e também o Deepak Chopra, que também é um grande reconhecido autor e escritor de livros que falam sobre a questão do pensar positivo, do pensamento positivo. Porém, essa linha traz traz três, principalmente, correntes. A primeira é a questão da energia, que existe uma energia na qual ela nos conecta e a gente, quando pensa, a gente transforma essa energia e essa energia vai tocando outros lugares e isso vai ajudando aquilo que a gente quer buscar. Uma outra linha que existe também é o chamado magnetismo, ou lei da atração, onde se eu creio em algo muito, isso vai atrair as coisas boas para mim, aquilo que eu estou crendo, buscando. Né? Por exemplo, se eu busco um pensar muito negativo, virão coisas negativas. Se vem um pensar muito um espaço mais positivo, as coisas positivas vão acontecer comigo. E tem uma terceira linha que é uma questão de que é um olhar assim do holismo, né? Onde tudo está conectado de alguma forma, como o efeito borboleta, né? Se uma borboleta lá no Japão bate uma asa, né? Isso pode desencadear um furacão na América do Sul, né? Onde todas as coisas estão conectadas então, quando você pensa positivo aqui, você vai estar impactando também esse todo, certo? São linhas relacionadas a esse espaço da autoajuda, que vem ajudando muita gente, né, a ter um viver melhor e mais leve. Porém, todas essas linhas não têm
processo de aprofundamento científico. Não há nenhuma grande aprofundamento que dê validade científica a essas linhas, né? Porém, vem ajudando muitas pessoas. É um olhar do processo do pensar positivo. Porém, há outras certezas e há questões científicas sobre o pensar positivo que eu quero trazer para vocês aqui. Mas o otimismo e o pensar positivo têm uma certeza, que quando a gente consegue exercitar esse pensar positivo e esse otimismo, a gente ganha muita qualidade de vida, melhora a nossa imunidade, melhora o nosso bem-estar, e isso já é comprovado cientificamente. Olha que interessante, foi feita uma pesquisa em Harvard há 8 anos atrás, onde foram acompanhados durante esse período 670 homens, certo? E aí eles foram separados, identificados quem tinha um olhar mais otimista para a vida e um olhar mais pessimista, né? Ou mais negativo. E foi se percebendo que depois desse período, os homens que tinham um olhar mais otimista tinham a sua capacidade pulmonar, né, respiratória e pulmonar, que para essa fase da vida é super importante, em até 1/3 melhor do que os que tinham um olhar mais negativo, pensamentos mais negativos no viver. Além disso, também o Instituto Delftland, na Holanda, fez também uma pesquisa durante 15 anos, com um grupo de 1.500 pessoas entre 60 e 84 anos, e esse grupo ele foi também separado, né, em pessoas que tinham um olhar positivo e um olhar negativo. E elas foram sendo acompanhadas e tal. E aí essa pesquisa tinha como objetivo ver como é que ficava a questão cardiovascular, cardíaca, né? E, por incrível que pareça, após esses 15 anos, todas as pessoas que tinham um olhar mais positivo da vida, elas tiveram 55% menos casos e situações cardiovasculares, né? Uma melhor qualidade de vida na sua questão cardiovascular. Então, uma coisa é certa, que pensar positivo ajuda na qualidade do viver, ajuda na longevidade, ajuda na imunidade. Então, otimismo é super importante para a saúde, para a vida, e isso já é comprovado cientificamente. O propósito e a motivação. Nesse olhar que a gente está tentando trazer aqui sobre esse pense positivo, esses dois elementos são, assim, talvez centrais atualmente. Ou para a história da humanidade, né? Onde a gente ter um propósito, ter um objetivo, ter um olhar para o futuro, ter um plano, nos move, nos movimenta, nos coloca em direção. E normalmente, quando a gente consegue construir, né, essa busca, faz com que a gente saia do espaço da inércia, né? E aí, quando a gente tem um propósito, como por exemplo, eu quero me formar na faculdade, ou eu quero iniciar esse emprego, né? Ou qualquer coisas do tipo que sejam pequenas, né? No teu dia a dia, hoje eu gostaria de terminar esse trabalho. Tudo isso, todos esses pequenos propósitos e grandes propósitos, eles nos movem, certo? Naturalmente, se a gente os cultiva e está sempre próximo a eles, gera um espaço de motivação. Esse espaço de motivação, ele é trazido através de um olhar positivo, de um olhar de que é possível, né? De que tem como acontecer. Então, busque sempre no seu dia a dia, na sua vida, no seu bem-estar, seja ele pessoal, estudantil ou profissional, ter um propósito, ter uma busca, ter um objetivo, ter um plano. Isso facilita muito, né, esse nosso forma de enxergar o mundo, de buscar coisas que eu sei que vão me fazer bem se eu conquistar, né? Então, assim, se recompense, né? Busque esse lugar onde você possa ir conquistando passo a passo aquilo que você quer, que você deseja. Então, no pense positivo, busque um propósito. E que esse propósito te motive a levantar todos os dias de manhã e dar o seu primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, até buscar esse novo propósito. Quando você chegar lá, conquistá-lo, comemore. E aí, trace outro. Porque a vida é uma busca de vários propósitos, né? De vários objetivos,
para que a gente se sinta parte e útil de algo maior do que além de nós mesmos, né? Seja no espaço da família, seja no espaço profissional, seja para a comunidade, para a sociedade. Então, propósito e muita motivação para buscá-la. Não tem como falar sobre positividade, sobre otimismo, sobre o pensar, né, positivo, sem falar do outro lado, né, do negativismo. Uma das coisas que dialogam com o espaço do negativismo e que às vezes é tratado também só negativamente é o estresse, né, a tensão. Bom, o estresse, ele não é do todo ruim, ele cumpre um papel no nosso viver, né? Que é um papel de gerar um grau de atenção, né? A negatividade também tem um papel, que é um papel de fazer com que a gente esteja próximo mais da realidade do que aquilo que está por vir. A grande questão que está aqui é o quê? É quando isso passa de um espaço equilibrado, salutar, para um espaço extremado. Por exemplo, o estresse, ele cumpre um papel importante, né? Por exemplo, se você vai fazer uma trilha, né? E aí você tem que estar minimamente com um grau de atenção, um nível, né, pequeno de estresse, para quê? Para estar atento ao que vai acontecer. Ou, por exemplo, se você vai fazer uma prova ou uma apresentação, né, ter aquele friozinho na barriga, aquela tensão, é importante para que você esteja focado naquilo que você vai fazer. Então, o estresse cumpre esse papel. Como o que a gente chama de negativismo, que é o quê? Que é esse olhar para aquilo que pode dar de errado, que é o quê? Esse olhar um pouco mais prático para a realidade, também cumpre esse papel de fazer com que você esteja atento a não deixar as coisas acontecerem e prejudicarem aquilo que você está buscando. A grande questão é o excesso disso. O excesso do estresse, né, que acaba impactando na questão, né, da geração assim, quando você está num estresse contínuo, que daí vai desencadeando, por exemplo, o hormônio, né, que é a cortisona, que o excesso da geração da cortisona, por exemplo, vai baixando a imunidade, vai diminuindo o metabolismo, e aí a gente tende a ficar mais doente, né, e isso impacta o nosso viver, como eu falei na pesquisa, né, pessoas mais positivas, né, geram menos cortisona, têm a imunidade mais alta, né, porém, esse negativismo, ele é bom, né, e ele acontece, e a cortisona cumpre um papel, a questão é quando ela acontece em excesso. Porém, esse excesso, né, acaba mexendo com esse lugar e a gente vai entrando num espaço mais negativo do viver. A grande questão é que o negativismo, né, que aí sim você ficar o tempo todo com um olhar só do que daquilo que não vai dar certo, daquilo que está ruim, daquilo que é o problema, se você ficar olhando só para o problema, normalmente a gente começa a entrar num espaço mais emocional, por exemplo, da tristeza, né, mais prostrado, né, mais procrastinado. Então, o negativismo tende a ir tirando, né, esse espaço, trazendo, mexendo com emoções que acabam tirando o nosso movimento, a nossa busca, a nossa ação. Normalmente, quando a gente entra num negativismo crônico, além de poder chegar num espaço, por exemplo, de riscos de algumas questões relacionadas à saúde mental, mas normalmente ele fala sempre de algo que não está bom dentro da gente. Muitas pessoas me perguntam assim, pô, Felipe, e a questão da meditação e da solitude? Como é que isso impacta nessa questão nossa do pensar positivo? Bom, tem muita base científica, e isso que é muito legal. Tem um neurocientista que se chama Richard Davidson. É um cara assim, super reconhecido nessa área mundialmente. E ele resolveu fazer uma pesquisa sobre o impacto da meditação no nosso cérebro. Né? Como é que o nosso cérebro funciona enquanto a gente está num estado meditativo e o que acontece com ele. E aí ele se aproxima, né, e cria uma relação com o Dalai Lama, né, e aí ele começa a tentar fazer um processo de pesquisa com os monges tibetanos, que talvez culturalmente seja a cultura que mais exercita a questão da meditação. Né? E aí ele conseguiu construir, depois de muitos e muitos anos, uma pesquisa para avaliar, né, com vários mecanismos e ferramentas e tal, de como que funciona o cérebro enquanto ele está em um quadro meditativo. E o que se imaginava era o quê? Que a nossa mente entraria num estado de muita tranquilidade, de relaxamento, né? E
Quando ele começou a fazer a pesquisa, ele teve uma grande surpresa. O nosso fluxo, né, de atividade mental, quando os monges estavam meditando, ao invés de diminuir, aumentava muito significativamente, mas muito, muito mesmo. Ficava muito ativo. Porém, deixava de funcionar um lado do cérebro e começava a funcionar o outro lado do cérebro. O lado do cérebro que se preocupa com as coisas que podem não dar certo, isso quer dizer, o nosso lado mais negativo, mais da preocupação, diminuía muito a sua atividade cerebral. E o nosso lado da positividade aumentava demais. E aí, foi aí que se chegou, né, a uma conclusão de que o processo meditativo ajuda a pessoa a entrar num estado de relaxamento e de cultivar o lado positivo das coisas, né? Um olhar mais aberto, né? Com maior crença, com maior propósito, com maior motivação, com maior tranquilidade. Então, isso foi uma grande surpresa, um grande aprendizado, e aí, por isso que, a partir disso, o Richard Davidson, inclusive, começa a desenvolver um trabalho, que é o que ele vem fazendo atualmente, de como levar o processo da meditação para as escolas, para que as crianças entrem nesse lugar mais positivo, porque quando desenvolve esse lugar, o processo de aprendizagem é muito maior. Olha que legal. E aí, claro que nem todo mundo gosta ou se sente apto a fazer meditação. E aí que vem o espaço da solitude. A gente pode entrar num estado meditativo por vários caminhos, né? E não só para talvez aquela visão padrão que a gente tem de sentar, ficar numa posição fixa, né, com o olhar fechado, olhando para uma parede branca. Não há essa necessidade, né? Você pode entrar no estado meditativo de várias formas, como, por exemplo, numa caminhada, né? Numa caminhada mais junto à natureza, né? Às vezes correndo, às vezes simplesmente lendo um livro, né? O contato com a natureza é muito importante, né? Às vezes dançando, né? Às vezes fazendo uma prática de yoga ou até mesmo uma prática de meditação, por exemplo, né? Então, existem vários caminhos onde, quando você consegue fazer uma opção de quero ficar sozinho com os meus próprios pensamentos para fazer um processo reflexivo, você tende a entrar num espaço chamado meditativo. E isso ajuda a diminuir o fluxo dos pensamentos negativos, aflorar os pensamentos positivos e com isso exercitar a positividade no teu dia a dia. Então, encontre qual é o seu espaço de solitude, né? Se quiser, exercite, tente exercitar o processo meditativo e, com certeza, você vai ter excelentes resultados e um olhar muito mais positivo no teu viver. 100% positivo, 100% feliz, 100% de bem com a vida, isso não é uma realidade, né? Ninguém consegue ser assim. Por mais que, por exemplo, as redes sociais hoje tentem mostrar que a gente está assim o tempo todo, né? Mas não é verdade. Não é parte e não é o equilíbrio e não é o que é o nosso viver, né? Então, 100% positivo, feliz, otimista, não é uma realidade. Até porque não é uma realidade salutar, né? Além de, por exemplo, dos exemplos que eu trouxe da meditação, da solitude, existem várias iniciativas, por exemplo, inclusive para ajudar no processo, por exemplo, de ativar a endorfina do nosso corpo e ajudar no processo de imunidade e de ficar melhor, né? Como, por exemplo, em vários hospitais existem as equipes do pensamento positivo, né? Como também existe a terapia do riso ou o yoga do riso, onde você dispara vários hormônios da felicidade e ajuda no seu processo de bem-estar. Além disso, é importante a gente ter que esse positivo no viver, ele tem a ver muito mais também com gestos. Além do acreditar, além do se motivar, além de encontrar caminhos da forma de cultivar esse pensar positivo, estar muito baseado no processo dos meus gestos, né? Quando eu consigo exercitar, por exemplo, a gratidão no meu dia a dia, agradecer as coisas que acontecem, me ajudam e ajudam o outro, né? Como também o exercício da gentileza, de estar ali, de se solidarizar, né? De fazer um trabalho, por exemplo, social, isso impacta o meu bem-estar, né? Esse meu pensar, né? Positivo e consequência ao outro também, né? Como também
outros espaços, como estar mais presente, né? Estar mais em tudo aquilo que eu estou me propondo a fazer, estar ali com busca, com foco, com objetivo, né? Meio que fazendo esse fluxo e esse fluir equilibrado e salutar entre o quê? Entre o foco, entre ali estar presente, né? Como a gente explicou, da questão de ter um pouquinho, né, desse olhar mais com a realidade, né, que o estresse dispara, que o negativismo dispara, porém, para ajudar a gente solucionar as coisas e conquistar mais ainda aquilo que eu busco e que me faz bem e que impacta o outro também. Além disso, tem uma coisa muito importante desse espaço do cultivar o positivo, que é toda vez que a gente consegue executar alguma coisa, por mais que essa coisa talvez não tenha sido totalmente resolvida, ou só resolvida parcialmente, ou nem tudo aconteceu como eu gostaria, parta primeiro de celebrar o que é bom, de celebrar o que deu certo. Porque aí a gente já sai de um espaço, isso aqui deu certo, isso aqui foi bom, né? Traz essa energia e esse olhar positivo que vai ser cultivado. E depois a gente foca com cuidado, com um pé na realidade de como eu aprendo com aquilo que não deu certo para seguir em frente, não voltar a cometer esse erro e aí conquistar mais coisas que eu busco e que me fazem tão bem. Como último ponto dessa questão e desse olhar do pensamento positivo, do otimismo, eu queria trazer uma reflexão para nós, seres humanos, né? Onde nós, seres humanos, somos seres sociais, somos seres conversacionais, somos seres que vivemos em comunidade. Nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos. Quando a gente fica sozinho, isolado, a gente tende a adoecer. Talvez o melhor lugar, o solo mais importante que a gente deva cultivar e construir é o espaço do coletivo, de ser parte de um coletivo, de ser parte de algo maior, que a gente chama que é esse lugar de pertencimento. Por exemplo, quando eu trouxe o exemplo da questão da solitude, né, onde, por exemplo, fazer uma caminhada junto à natureza faz tão bem para o nosso organismo, é porque quando a gente está em contato com a natureza, seja na praia, num parque, numa floresta, o nosso corpo tem a sensação que a gente pertence a algo maior, né, que é esse ambiente, esse meio ambiente onde a gente está. Nós, seres humanos, precisamos ter essa sensação desse coletivo, de estar junto, de ajudar, de ser parte, de pertencer. Então não há melhor coisa para cultivar um olhar positivo, um pensamento positivo e um otimismo do que cultivar um coletivo, se solidarizar, né? Ajudar, ter espaços de empatia e de sociedade. Então, cultive o seu coletivo, construa o teu espaço de pertencimento e pertença a algo maior que vá deixar algo bonito para o mundo. Muito obrigado e a gente se encontra na próxima videoaula. Valeu!